área como essa, para mim está sendo bem exclusivo, tá vendo? Porque a gente conhece outros restaurantes da comunidade ou até com um capital um pouco diferenciado, com donos americanos, mas que não tem um perfil assim que me lembra até muito uma coisa mais tropical mesmo. Isso seria um outro ponto de inovação. Então eu queria sair um pouco desse histórico de crise para a gente conversar um pouco sobre inovação. E a vontade de inovar, eu acredito que em 13 anos de estrada e de história, você tem ter tido mesmo essa garra para ter coragem de inovar, ter vontade de mudar. E como funcionou? Você teve algum sócio para fazer isso? Você tem até hoje algum sócio ou alguma sócia? Você procura fazer sempre novos investimentos em inovação de estrutura, por exemplo? Conta pra gente um pouquinho como funcionou, por exemplo, esse espaço aqui que é um pouco mais pátio, é diferenciado da área interna. Eu sempre contei com sociedade, hoje eu sou sócio da minha esposa, a Kelly. O que eu tenho a falar de sociedade você tem que se doar. Se doar naquilo que o seu sócio não seja bom e se doar também em entender que você também não é bom em alguns aspectos e que com essas duas você consiga se juntar e naquilo que você é bom, você cuida mais naquilo que você não é bom, você deixa o seu sócio cuidar. A Kelly, ela é brasileira ou americana? Ela é americana. Ela é americana. Então essa junção é praticamente, digamos, na minha opinião, eu acho bem sincronizada, porque o brasileiro e o americano, eles tendem a complementar mesmo, em alguns aspectos, né? O americano, às vezes, é mais objetivo, e o brasileiro já consegue ser um pouco mais criativo, mas o americano sabe dosar um pouco mais essa criatividade. Você enxergou essa junção de Brasil com América de que forma? De que forma você enxerga isso até hoje? No meu aspecto, o brasileiro também é mais criativo, mas também ele arrisca mais. Então, como a gente arrisca num país que a gente às vezes não conhece muito bem, as leis, então, onde o americano te complementa, onde ele te puxa o freio, aí você não pode ir, porque aí você vai se dar mal desse risco. Então, o americano te orienta muito bem nisso, faz complementar isso, porque a gente mora aqui, mas a gente ainda às vezes raciocina como se estivesse no Brasil. Sim. Mas a gente tem que ver a realidade daqui, as leis daqui, o costume daqui. Sim. Então, eu tive a sorte de ter um americano que me ensinou, me deu exemplo, e que hoje funciona muito bem. A gente fala disso principalmente porque, assim, para quem não conhece a história da comunidade, a maior parte da comunidade veio para cá no período ainda que não tinha nem estudado no Brasil. Então vieram para trabalhar com mão de obra pesada, a maioria daquela época dos anos 80, 90, e chegaram sem estudo algum. Então não que o Brasil seja, a maioria queira arriscar dessa forma, mas é uma realidade da comunidade, né? No Brasil tem gente que ensina o americano, assim como o americano ensina para o brasileiro, mas a realidade da comunidade local é bem essa, de precisar um pouco de mais cursos, de mais sabedoria em empreendedorismo e de aperfeiçoar essas técnicas e estratégias um pouco mais embasados na teoria, em como funciona, no raciocínio um pouco mais objetivo, lógico e com controle de risco, que foi o que muitos brasileiros, infelizmente, por não terem acesso à educação no Brasil, por terem chegado aqui muito novos ou para arriscar mesmo sem educação. Eles, depois de abrirem algumas empresas, se abalaram muito com as crises, não souberam passar por momentos de dificuldade na empresa. Então, é muito interessante ver a sociedade sendo feita como brasileiro e como americana, que tinha um pouco mais essa noção de objetividade, enquanto o brasileiro tem uma noção mais de querer arriscar e de criatividade, de repente. Esse espaço que você tem aqui, então, tem a participação dela. Como vocês imaginaram esse espaço? Qual foi a necessidade de se criar esse pátio aqui em Raianes?
Primeiro, né, a necessidade era, a gente precisava de mais espaço para o público. Aqui nós acrescentamos mais 60 lugares, então eu tinha uma necessidade muito grande de sentar pessoas que voltavam, né? Por exemplo, chegava, o restaurante estava cheio e ia embora. Então eu via muito, sábado à noite, voltar 200 pessoas para trás, porque não tinha lugar. Então a primeira necessidade foi essa, de ter um pouquinho de espaço. Então eu tinha esse espaço, agora vamos pensar assim, de que forma que eu vou fazer isso para tirar o máximo de proveito disso. Então, na época, o restaurante ele era muito escondido no Main Street, então quem passava não via. Então a minha ideia seria de ter uma vitrine. Então, como eu tenho aqui, eu trabalho aqui com churrasco, eu trabalho com exposição. Aqui o Brazilian Grill, é uma churrascaria, o Brazilian Grill, ela na verdade ela é um show. Aqui a todo instante acontece alguma coisa. A todo instante está passando um churrasqueiro com um pedaço de carne no meio da sua mesa. Isso é muito interessante. Um carrinho de sobremesa está passando um churrasqueiro vestido de gaúcho, está passando um busboy com uma bandeja montada imensa de pratos. Então tudo isso faz com que seja diferente, seja um diferencial dos outros restaurantes. E a ideia mesmo era trazer isso para a porta da calçada, para a calçada mesmo, para quem estivesse passando lá fora ver. E que deu certo, passou, o pessoal, hoje a gente ficou mais em evidência, a churrascaria ficou mais em evidência. Foi um risco, sim, fazer isso tudo de vidro, fazer isso funcionar no inverno, fazer isso funcionar no verão, mas foi uma obra que eu contei com a ajuda de muitas pessoas, contei com a ajuda da minha sócia, demorou, mas saiu e é um sucesso, virou uma referência na cidade. Pessoas até hoje passam aqui para tirar fotos, quase que um ponto turístico na cidade. Na cidade, porque é diferente. A cidade é toda completa de espaços que parecem casinhas um pouco mais de litoral misturado com colônia, elas são bem de madeirinha, pequenininhas, não se pode fazer nenhuma construção muito alta aqui, né, nem é permitido. E você ter feito um espaço de vidro traz uma modernidade, mas ele é um espaço rústico e elegante ao mesmo tempo, né? Ele é de madeira com vidro e ele tem o equilíbrio que você conseguiu causar para quem está tanto de dentro vendo a cidade, que é muito bonita, quanto quem está de fora passando também é muito bonito de se ver. Você me falaria como... Eu me perdi agora na pergunta, você quer verificar? A gente tem quantos minutos? A gente tem mais ou menos 3 a 4 minutos. 3? Então eu vou terminar. Tá. Eu vou perguntar como você definiria o Max hoje e aí a gente termina. Você acha que você consegue responder em uns 2 minutinhos? E eu faço o encerramento? Ok. Pode ser? Pode ser. Como você definiria o Max hoje? Olha, já são 13 anos que a gente está trabalhando como comerciante, né? Eu definiria hoje mais maduro, mais experiente, né? Mais feliz também por ter conseguido o que eu almejei há 13 anos atrás, mas ainda continuo sonhador, continuo com a mesma garra que eu tenho desde o dia que eu abri aqui. Já tenho várias ideias novas para continuar. Penso em abrir mais uma churrascaria, brevemente. E falo assim também esqueci até de falar desses anos todos, eu contei tive muita sorte de ter muitos bons empregados, colaboradores, né? E hoje eu consigo ter uma comunicação melhor com eles. E isso me ajuda muito a continuar sonhando, continuar achando que se eu abrir mais uma casa eu vou conseguir ter sucesso. Certo, Max, meus parabéns, muito obrigada por tudo. Está todo mundo convidado a conhecer então, quem ainda não conhece o Brazilian Grill,
Realmente a comida é uma delícia, é uma experiência incrível, é um espaço voltado realmente para a nossa cultura brasileira. Os imigrantes e os americanos também ficam muito felizes e muito à vontade aqui dentro. É muito legal ver essa união do empreendedorismo americano com o brasileiro. O curso Go for Business trata disso. Ele fala de marketing, comunicação, coaching e um pouquinho de administração também. Como estruturar o seu local, cuidar dos colaboradores, motivação, treinamento, identificar líderes, identificar estratégias de mercado. Então eu espero todos vocês no curso e Max, parabéns novamente. A gente vai agora se divertir um pouquinho e experimentar a comida do Max. Legal.